E eu quero, em breves minutos, convidá-los a refletirmos na palavra de Deus. E gostaria de tomar por base o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 32. Abra sua Bíblia, nos acompanhe. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Apenas este versículo para nossa reflexão nesta noite. Diz a palavra de Deus: lembrai-vos da mulher de Ló. Repitam após mim: lembrai-vos da mulher de Ló. Queridos irmãos, com base nesse texto, queremos refletir sobre o tema Se lembrem da mulher de Ló. Esse texto está inserido no contexto em que Jesus, após ter curado 10 leprosos, começou um discurso a respeito da vinda do reino de Deus. Nesta ocasião, os fariseus que acompanhavam ali o seu discurso lhe questionaram como deveria ser a vinda do reino de Deus. E também os discípulos ficaram curiosos a respeito de como se daria tal evento e de como ele aconteceria. Jesus, de imediato, respondeu aos fariseus que a vinda do reino de Deus, ela seria totalmente diferente do que eles estavam esperando, da expectativa que eles alimentavam. Mas também ele começa a dizer e a fazer alguns alertas, tanto para aquela geração, e que é muito propícia e muito oportuno para nós nos dias atuais. Ele faz um alerta a respeito de algumas situações que podem comprometer o estilo de vida que a Bíblia preconiza para o cristão, assim como embaraçar a participação daqueles que almejam fazer parte de maneira efetiva nesse reino. Mas aí surge-nos uma pergunta: diante da Bíblia Sagrada, de tantas personagens de vida na presença de Deus, no altar de Deus, de vidas consagradas ao Senhor, de história de fé, por que razão Jesus chama a nossa atenção a esse respeito para olharmos, para nos lembrarmos, para observarmos a mulher de Ló? Então, a gente começa a perceber no contexto que o texto mostra para nós algumas verdades. A primeira delas, no capítulo 17, no versículo 20, a parte B, Jesus mostra para nós de maneira clara que o reino de Deus é diferente do imaginário humano e terreal. Não é vindo com a pompa toda que eles estavam imaginando, que eles estavam expectando. O próprio Jesus chega para nós aqui e diz o seguinte, que o reino de Deus não vem com visível aparência, vem diferente de tudo aquilo que eles haviam projetado para si. Em segundo lugar, em Lucas capítulo 22, versículos 25 e 26, está escrito que o reino de Deus não tem paralelismo com os reinos humanos. Esse texto mostra para nós uma diferença crucial a respeito de como procedem os súditos desse reino. O texto é bem claro quando nos diz o seguinte, que lá no reino humano, os reis dos povos dominam sobre os seus súditos e os que exercem autoridades são chamados de benfeitores. No entanto, no reino de Deus, no reino em que fazemos parte, não é assim, é totalmente diferente. Pelo contrário, o maior no reino de Deus é aquele que serve a todos. E nós fomos chamados para servir a Deus, para servir a Cristo, para servir a sua igreja, para servir uns aos outros e também para servir a este mundo que tanto clama por Deus, por paz e por salvação. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Uma outra razão pela qual Cristo mandou que nós olhássemos para a mulher de Ló e nos lembrássemos dela, está registrado exatamente em Gênesis capítulo de número 16, 19 e 26. E aí vem um alerta para que tomemos cuidado
daqueles que apostatam da sua fé e olham para o mundo do qual saíram conforme a mulher de Ló. O texto sagrado nos diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Isto serve para nós ficarmos alertas, ficarmos atentos. Por quê? Porque ao olharmos para a mulher de Ló, nós também vamos identificar que a vinda do reino de Deus, conforme Lucas 17, 24, e também no versículo de número 30, ela se dará de forma repentina, pois o texto sagrado nos diz: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o dia em que vier o Filho do Homem. O versículo 30 diz: assim será o dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então nós devemos estar atentos, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar cautelosos, nós devemos estar apercebidos, nós devemos estar vivendo, como já disse alguém, como se Cristo tivesse morrido hoje de manhã, ressuscitado hoje à tarde e voltasse nesta noite. Atentos, apercebidos, não estarmos descuidados. Eis a razão porque ele pede que nós venhamos a olhar, a observar e a nos lembrar da mulher de Ló. E aí eu começo a enumerar aqui algumas razões pelas quais Cristo volta a nossa atenção para olharmos para essa mulher. Em primeiro lugar, nós podemos perceber, ou melhor, que Cristo vai voltar de maneira inesperada. Lucas capítulo 21, versículo de número 35 diz: porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Eles estarão indiferentes, estarão descuidados, não estarão pensando em Deus, estarão ociosos, estarão aí vivendo de qualquer maneira e a seu bel prazer. Então é necessário que o cristão esteja preparado para este momento. Na verdade, o crente, ele deve estar de imediato preparado para três coisas. A primeira, ele deve estar preparado para pregar o evangelho. Ele não deve perder a ocasião de falar do amor de Deus, do que Cristo fez na sua vida, de como o Senhor operou na sua vida, na sua família e de como Deus tem sido gracioso para com ele. Em segundo lugar, o crente deve estar preparado para partir dessa vida por um veículo chamado morte. Não se desesperar diante dela, embora ele não deve ignorá-la, embora ele não deve zombar dela, embora ele não deve tratá-la de qualquer maneira, mas se ela vier de maneira repentina, ele deve estar em comunhão, para que ela seja o veículo para levá-lo eternamente para a presença do Pai, para que ele possa aguardar o grande dia da ressurreição, consciente, livre do pecado, no paraíso, jubiloso, porque é uma glória poder ainda passar desta vida para outra em comunhão com Cristo. E terceiro, o cristão deve estar preparado para ser arrebatado. Será no abrir e fechar de olhos, será instantâneo, será de imediato, e nós precisamos estar cuidadosos quanto a isso. E por quê? Por que razão devemos nos lembrar? Romanos capítulo 5, versículo de número 4, nós podemos observar que durante toda a Bíblia nós somos advertidos sobre isso, pois está dito: porque antes de tudo foi escrito para o que o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O mundo está um caos, o mundo está perdido, todos estão sofrendo, mas as Escrituras nos advertem, as Escrituras nos ensinam, as Escrituras nos mostram que tudo isso estava vaticinado e cabe a nós esperarmos em Deus e aguardarmos, porque Ele vem nos buscar. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 17, versículos 26 e versículo de número 29, tratam de duas coisas que são interessantes também. Observe dois cenários. O primeiro, nesse mesmo texto, Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim também será
no dia da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os homens não conheciam a chuva que caía do céu. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava toda a relva e a vegetação. Mas Noé estava lá, obediente a Deus, construindo a arca, 120 anos falando, vai chover, vem o dilúvio, Deus vai mandar juízo, vocês irão perecer. E eles ficaram indiferentes, eles ficaram zombando, eles não deram atenção, muito pelo contrário, continuaram se ocupando nas coisas do dia a dia. A Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, faziam a sua rotina diária até o dia em que Noé entrou na arca. Jesus usa também um outro exemplo. Ele diz, no versículo 29, de 26 a 29 de 17 de Lucas, que assim como nos dias de Sodoma e Gomorra, também eles não deram atenção, muito pelo contrário, eles eram pecadores inveterados, eles não se davam ao cuidado de se prepararem para uma tragédia, para algo que para o juízo de Deus que estava vaticinado sobre aquela cidade. Pelo contrário, eles tinham uma vida promíscua, campeava a homossexualidade, como também os seus rituais culticos, os seus cultos estavam totalmente voltados para as orgias que desagradavam a Deus, que fez com que Deus prometesse derramar um juízo sobre aquela cidade, mas pela intercessão de Abraão, Deus permitiu que os anjos fossem lá e tirassem os seus parentes daquela cidade. No entanto, a Bíblia diz que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, caiu fogo do céu. Observe que no dilúvio, Noé e sua família entraram na arca. Em Sodoma e Gomorra, Ló e sua família saíram de lá. Isso mostra que em determinados momentos, Deus nos concedeu a salvação para que entrássemos nela. E nós estamos diante do mundo e precisamos sair dele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Quem era a mulher de Ló? É o segundo ponto que nós gostaríamos de tratar nesta noite. Primeiro, em nenhum lugar da Bíblia, a mulher de Ló é mencionado o seu nome. Ela era anônima. Ela só é conhecida como a mulher de Ló. E isso aqui é triste, sabe por quê? Porque o importante para o homem não é ele ser conhecido neste mundo, não é ele estar na calçada da fama, não é ele ter milhares de seguidores nas redes sociais, não é ele estar no dia a dia na mídia. Mas Jesus disse, ainda que aqueles que fizeram milagres sob suas ordens, ele disse que o melhor de tudo é ter o nome inscrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é preferível ser anônimo aqui nesta terra, mas ser conhecido no céu. É preferível passar desapercebido e zombado neste mundo, mas o céu conhecer a nossa conduta, conhecer a nossa voz de oração, conhecer o nosso estilo de vida, conhecer o nosso temor a Deus, conhecer o nosso amor a Deus e conhecer acima de tudo a nossa vida de intimidade com o Senhor. Porque quem é conhecido no céu, ele tem resposta de imediato. Daniel começou a orar em favor da sua nação, em favor do seu povo, quando ele descobriu que o tempo do cativeiro era chegado. E a resposta veio. Passaram-se 21 dias, porque o arcanjo estava lutando com as hostes do mal naquela ocasião. Mas quando a resposta veio, ele disse, Daniel, desde o primeiro dia que começaste a orar, a tua voz foi ouvida no céu, ela é conhecida, o Pai sabe quem é, teu nome está lá, tu tens intimidade, tu tens acesso livre, e tem uma bem-aventurança que diz, bem-aventurado é aquele que é encontrado com o nome escrito no livro da vida. A mulher de Ló era anônima, mas é importante que o salvo, na pessoa de Cristo Jesus, tenha o seu nome no céu, no livro da vida, gravado com letras de ouro, pelo sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda característica da mulher de Ló é que ela era esposa de um justo. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz, e livrou o justo Ló,
enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Prossegue, meu filho. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Então nós podemos perceber aqui que ser esposa de crente, ser filho de crente, ser parente de um salvo, não é garantia de salvação para ninguém. Salvação é individual. Embora a gente possa fazer algumas considerações a respeito de Ló. A Bíblia aqui diz que ele era justo, mas ele titubeou no seu caráter. Ele deu mais importância ao bem-estar e ao conforto da sua família. Ele, vendo as campinas do Jordão, optou por ir para lá. Quis alimentar o seu gado, mas a sua alma definhava porque começou a ir para próximo de gente imoral, a morar com gente má, a morar com pessoas de má índole. E ele só ia declinando cada dia mais, porque a Bíblia diz que ele habitou em Sodoma. Depois diz que ele se assentou na porta da cidade de Sodoma. E depois diz que ele estava envolvido nos negócios lá de Sodoma. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa conduta e para onde nós estamos caminhando, o caminho que nós estamos trilhando para saber qual é o fim. Eu quero te dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, o caminho que nós estamos trilhando, ele tem uma porta, ela é estreita, o caminho é apertado, mas ele é a garantia de que nós chegaremos a um lugar seguro, ao céu, ao reino de Deus. A esposa de Ló, o marido era justo, o marido conheceu a Deus, o marido temia a Deus, mas isso não garantiu que ela também tivesse garantida, isso não permitiu que ela garantisse também a sua salvação. Ela não deu vazão para que o temor de Deus pudesse adentrar em sua vida. E nós conhecemos como ela pereceu. A terceira característica da mulher de Jó é que ela estava avisada da situação ou da destruição da cidade de Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo de número 17, o texto diz: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pare em toda esta campina, vá lá para o monte, para não perecer. Ela estava divertida, ela sabia o que ia acontecer. Quando de madrugada os anjos tiveram que acordá-los, pegar pela mão e saírem da cidade. E no caminho ela foi sendo instruída. Então, embora ela conhecesse o que iria acontecer à cidade de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, ela não se preparou, ela não estava disposta a obedecer. Quantos de nós, meus irmãos, sabemos que Jesus vai voltar? Sabemos que estamos nos últimos dias, sabemos que esta é a última hora, que precisamos estar apercebidos, mas mesmo assim não estamos dispostos a obedecer, não estamos dispostos a escapar pela nossa vida, não estamos dispostos a olhar somente para Cristo, não estamos dispostos a não parar e prosseguir, mas pelo contrário, não queremos ir ao monte, queremos ficar na planície, estamos preocupados com as coisas que temos aqui e investimos tempo, recurso e tudo mais que temos nela, quando todas elas serão perecíveis. A quarta característica é que aquela mulher sentiu saudade do que deixou em Sodoma. O seu coração estava ali, e isso é um perigo muito grande. Salomão nos adverte de todas as coisas que devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que procedem tudo aquilo que nós fazemos, quer seja de bom ou quer seja de ruim. E Jesus já nos advertia, Mateus capítulo 6, versículo de número 21, ele nos diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pare um pouquinho e reflita. Onde é que você está investindo o teu tempo? Onde você está investindo o teu dinheiro? Onde você está investindo a tua vida? Onde você está investindo o que Deus colocou nas tuas mãos? Deixa eu me incluir também. Onde nós estamos investindo o que temos para investir no reino de Deus? Pois aonde nós estamos investindo, esse é o nosso Deus, e ali está o nosso coração e o nosso tesouro.
Reflitamos sobre isso. O tempo não nos permite mais ficarmos divagando neste mundo. Precisamos estar apercebidos, porque a qualquer momento o Senhor virá. Tanto nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, eles estavam cumprindo a sua rotina, fazendo as coisas do dia a dia, indiferente aos avisos, indiferente àquilo que estava prometido para aquelas cidades, para aqueles locais, que era exatamente o juízo de Deus. E em terceiro lugar, que lições aprendemos com a mulher de Ló? Primeiro, que nós devemos começar e terminar bem a carreira que nos está proposta. Gálatas capítulo 5, versículo 7. A Bíblia nos diz: corrieis bem. Tem gente que começa a carreira cristã maravilhosa, animado, empolgado, busca batismo com o Espírito Santo, é batizado, se dedica a fazer a obra de Deus, se dedica a buscar ao Senhor, se dedica à oração, se dedica à evangelização, se dedica à leitura da Bíblia, se dedica a se congregar regularmente. Mas com o passar do tempo, parece que aquilo vai passando e se torna a sua rotina, ele começa a desprezar e ele começa a trocar aquilo que ele tanto amava, que ele tanto fazia, por coisas secundárias. E isso começa a ocupar o seu tempo, isso começa a ocupar os seus recursos, e ele agora é uma outra pessoa, um crente carnal, frio, desanimado, que está apenas cumprindo o seu dever para com a sua religiosidade. Mas ele diz que nós devemos começar e terminar bem a carreira que está proposta. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Tem gente que está agora pegando a Bíblia para poder fundamentar os seus pensamentos, as suas ideologias, os seus pareceres, e esquece que, na verdade, nós devemos moldar o nosso pensamento, a nossa vida, o nosso coração, o nosso estilo de vida pelas Sagradas Escrituras, porque isto sim nos credenciará para sermos verdadeiros cidadãos do céu, aqueles que habitarão no monte do Senhor e contemplarão a sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então vá, meu irmão, a carreira te foi posta, corra com dignidade, corra dentro dos padrões, corra fazendo aquilo que a Bíblia preconiza para nós fazermos, e quando chegarmos lá, seremos laureados, seremos recompensado, estaremos na presença de Deus, que é a maior glória que o ser humano pode ter para toda a eternidade, contemplar a presença do seu Criador e do seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A segunda lição que aprendemos com a mulher de Ló é que não devemos, na carreira cristã, olhar para trás. Lucas capítulo 9, versículo 62, o texto diz: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto. Está apto? O que nos habilita para o reino de Deus é olharmos para frente. Para frente há um futuro glorioso, para frente há esperança, para frente há certeza de salvação, para frente a certeza de vitória, para frente a certeza de glória. O segundo texto diz que na nossa caminhada, conforme Hebreus, capítulo 12, versículo 12, nos diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Se olharmos para o homem, nos decepcionaremos. Se olharmos para os modelos que aí estão, nos frustraremos. Mas se olharmos para Jesus, nos alegraremos, porque ele mesmo disse: quem dentre vós me convence de pecado? Outros, até opositores dele, questionavam: ninguém jamais falou como este homem, porque fala com autoridade, vive debaixo da graça de Deus, cumpre a lei e não decepcionou ninguém. O único cidadão na Bíblia
que encontrou com Jesus e saiu triste foi o jovem rico, porque não abriu mão de tudo aquilo que Deus pediu que ele renunciasse. Os demais saíram curados, saíram abençoados, saíram ressuscitados, saíram vendo, saíram andando, saíram abençoados, porque quem olha para Jesus tem vitória, quem olha para Jesus tem certeza, e quem segue na sua carreira com o olhar fito em Jesus, sabe que a vitória é certa, pois em Cristo somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira é que não devemos amontoar tesouro nesta terra, mas pelo contrário, devemos começar a investir no reino de Deus e amontoarmos tesouro lá. Sabe por quê? Porque lá é o banco mais seguro que existe. Lá é o local onde o que nós investirmos no reino de Deus irá produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Lá é o que nós colocarmos redundará para a eternidade. O texto de Mateus diz: não ajunteis tesouro na terra. Não é pecado nenhum termos bens. A Bíblia nos exorta a vivermos como peregrinos e forasteiros nessa terra, usufruirmos das coisas daqui como se nada tivéssemos, porque tudo é efêmero, tudo é passageiro, e não devemos apegar o nosso coração nas coisas daqui, mas pelo contrário, investir naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno, porque mesmo quando a alegria das coisas daqui passarem, a alegria daquilo que acumulamos para a eternidade permanecerá e desfrutaremos eternamente. Então ele diz: não ajunteis tesouro na terra, porque há um perigo, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. E há um adágio popular que diz que para ladrão não tem cerca, né? Para ladrão não tem cerca. Então a gente deve acumular é no céu, é na glória, é segurança 24 horas e para toda a eternidade, para nós usufruirmos daquilo que o Senhor nos propiciou. Em quarto lugar, a lição que aprendemos com a mulher de Ló é que, no caso dela, a redenção estava próxima, mas ela não alcançou. Ela não alcançou. Ela recebeu os anjos na sua casa. Ela conversou com os anjos na sua casa. Ela serviu aos mensageiros na sua casa. Ela ouviu as advertências dele lá na sua casa. Pegaram na sua mão e tiraram-na de dentro de casa. Mas no meio do caminho, quando estava próximo da montanha, quando estava pertinho da redenção, quando estava bem próximo da sua salvação, ela desobedeceu. Ela olhou para trás. Ela parou. Ela esqueceu que tinha um monte que lhe redimiria. Talvez ela começou a lembrar do seu closet com seus vestidos de grife, quais suas coleções de sapatos, quais suas coleções de bolsas, quais suas joias valiosas, da sua casa tão muito bem ornamentada, perfumada e cheirosa. Mas ela esqueceu que tudo isso estava no meio de um povo mau e ímpio e que Deus estava lhes dando a oportunidade de saírem de lá e recomeçarem em um lugar feliz e próspero. Filipenses capítulo 4, versículo 5, a parte B, diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não se descuide, não brinque, não olhe para trás, não pare, não viva de qualquer maneira. É um alerta para esta geração. Lembrem-se, nos dias de Noé, Noé entrou na arca e caiu o dilúvio. Nos dias de Sodoma e Gomorra, Ló saiu de lá e caiu fogo e enxofre e consumiu a todos. Mas no dia do arrebatamento, a igreja será tomada e não haverá mais possibilidade para ninguém participar, ajustar a sua vida, querer fazer outra coisa. Então a advertência de Jesus naqueles dias continua atual para nós. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló.
as suas características, o seu comportamento, o contexto familiar em que ela vivia, o que estava no seu coração, o que a motivava a querer permanecer em Sodoma e Gomorra e o que fez com que ela não alcançasse a redenção e a sua salvação, vindo a perecer, transformando-se em uma estátua de sal lá na região do Mar Morto. E para concluirmos, queremos deixar para a igreja o alerta para que sejamos vigilantes diante do contexto em que nos encontramos. Tudo o que Jesus falou começa a acontecer. Nós somos testemunhas desses eventos. As guerras estão aí, as pestilências estão aí, mal estamos saindo de uma, já está aparecendo outra, muitos já partiram, nós temos dificuldade em nos relacionar diplomaticamente no mundo. Saiba que tudo isso está vaticinado na palavra de Deus, porém, nós devemos estar firmes no Senhor, atentos à sua voz e à sua palavra, vigilantes, cuidadosos, zelosos para com a nossa vida espiritual e sensíveis à voz do Espírito de Deus. Sabeis por quê? Porque diante do contexto em que nós estamos nos encontrando, onde os valores estão invertidos e o nosso coração carnal, humano e pecaminoso e enganoso, ele tende a se amoldar ao condicionamento mundano, racionalizando o pecado e dando ênfase exagerada às coisas dessa vida, ignorando aquilo que deve ser prioridade na nossa maneira de ser e de servir a Deus. Nós devemos estar atentos que ser cristão, amar a Jesus, servir a Jesus, ter o nome inscrito no livro da vida, deve ser estilo de vida. E salvo deve ser vigilante, cuidadoso, apercebido, cauteloso, estar atento, para que, quando a trombeta soar, quando Cristo vier, e Ele virá, eu esteja preparado, você esteja preparado, nós estejamos apercebidos, nós não tenhamos mais pendência em nossa vida, nós possamos estar em condições de atender ao chamado do Mestre e podermos com consciência tranquila dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o anseio do cristão, porque ele prometeu que viria e virá, ele voltará e ele quer nos encontrar apercebidos. Portanto, lembrai-vos da mulher de Ló e que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.